Existe uma ferida que milhões de brasileiros carregam sem saber o nome. Uma ferida que não sangra, não deixa cicatriz visível, mas que molda cada decisão, cada relacionamento, cada momento de dúvida sobre o próprio valor. E é a ferida do pai. Não estou falando apenas de pais fisicamente ausentes. Estou falando de algo muito mais comum e muito mais devastador. Pais que estavam presentes no corpo, mas completamente ausentes na alma. Pais que moravam na mesma casa, sentavam na mesma mesa, mas nunca, em nenhum momento, olharam verdadeiramente nos olhos do filho e disseram o que precisava ser dito. Carl Jung passou décadas estudando o que ele chamou de complexo paterno. E o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você entende sua própria história. Porque existe uma lista do que todo pai deveria ter feito. E se você é filho de um pai emocionalmente negligente, essa lista vai doer. Vai doer porque você vai reconhecer cada item que faltou, cada momento que deveria ter existido e nunca existiu. Mas também vai curar, porque nomear a ferida é o primeiro passo para pará-la de sangrar invisivelmente. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Otávio. Otávio tinha 42 anos quando finalmente entendeu por que nunca se sentia bom o suficiente, profissionalmente bem-sucedido, casado, 2 filhos, do lado de fora, uma vida perfeita, do lado de dentro, um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. Ele me descreveu assim: eu poderia ganhar o prêmio Jabuti e ainda acharia que foi sorte, que alguém vai descobrir que eu sou uma fraude, que não mereço nada do que tenho. Síndrome do impostor, você poderia dizer. Mas Jung iria muito mais fundo. O pai de Otávio era um homem trabalhador. Ele saía cedo, voltava tarde, provia financeiramente sem falhar. Nunca bateu, nunca gritou, nunca foi cruel de forma óbvia. Mas também nunca disse uma palavra de validação. Quando Otávio trazia boletim com notas altas, o pai olhava por cima do jornal, acenava com a cabeça e voltava a ler. Quando Otávio fez seu primeiro gol no futebol infantil, o pai não estava lá. Quando Otávio passou na faculdade de Direito, o pai disse apenas que era obrigação, não mérito, nenhum abraço, nenhum olhar de orgulho, nenhum "eu tenho orgulho de você". 42 anos de vida. E Otávio nunca tinha ouvido essas palavras do próprio pai. E o mais perturbador, o pai de Otávio achava que estava fazendo tudo certo. Trabalhava duro, pagava as contas, nunca foi violento. Na cabeça dele, era um bom pai. E era esse o problema. A negligência emocional é invisível para quem a pratica. O pai ausente emocionalmente não se vê como ausente. Ele se vê como provedor, como protetor financeiro, como o pilar silencioso da família. Mas silêncio não é presença. Provisão não é conexão. Teto e comida não substituem palavras de afirmação. Otávio cresceu com todas as necessidades materiais atendidas e todas as necessidades emocionais ignoradas. E passou 42 anos achando que o problema era ele, que ele não era grato o suficiente, que ele esperava demais, que ele deveria estar satisfeito com o que teve. Isso parece pequeno para quem não viveu. Mas Jung demonstrou que essa ausência cria um buraco na psique que nenhuma conquista externa consegue preencher. Deixa eu explicar por quê. O arquétipo do pai representa estrutura, limites, validação e permissão para existir no mundo. Quando uma criança recebe isso adequadamente do pai real, ela internaliza uma voz interna que diz: você é capaz, você tem valor. Você pode confiar em si mesmo. Mas quando o pai falha em transmitir isso,
acontece algo devastador. A criança não internaliza um pai positivo. Ela internaliza um buraco, um espaço vazio onde deveria haver solidez. E passa a vida inteira tentando preencher esse buraco com validação externa. Otávio não tinha síndrome do impostor. Otávio tinha uma ferida paterna não curada. A diferença é crucial. Síndrome do impostor sugere que o problema está na percepção. Ferida paterna reconhece que o problema está na fundação. Você não se sente uma fraude porque pensa errado. Você se sente uma fraude porque nunca recebeu a validação que deveria ter recebido quando criança. E nenhuma quantidade de sucesso adulto compensa o que faltou na infância. Calma, porque agora vou te mostrar a lista. A lista do que todo pai deveria ter feito. Primeiro, presença engajada, não presença física. Presença emocional, olhar nos olhos, perguntar como foi o dia e realmente querer saber a resposta. Sentar no chão e brincar. Estar disponível não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A maioria dos pais estava presente no corpo e ausente na alma. Liam jornal enquanto o filho falava. Assistiam televisão enquanto o filho tentava mostrar um desenho. Estavam ali, mas não estavam. Jung chamaria isso de presença fantasma. O corpo do pai ocupava espaço, mas a psique do pai estava em outro lugar. E a criança sentia essa ausência mesmo sem conseguir nomeá-la. O resultado? Adultos que não sabem o que significa ter a atenção plena de alguém, que se sentem invisíveis mesmo em relacionamentos, que duvidam constantemente se são importantes o suficiente para merecer atenção. E isso afeta relacionamentos românticos de forma devastadora. Mulheres que tiveram pais emocionalmente ausentes frequentemente escolhem parceiros que replicam a ausência. Homens que replicam a indisponibilidade emocional do pai e passam anos tentando extrair de parceiros indisponíveis o que deveriam ter recebido do pai. Homens que tiveram pais ausentes frequentemente não sabem como estar emocionalmente presentes para parceiras. Replicam o padrão. Estão fisicamente ali, mas a mente está no trabalho, no celular, em qualquer lugar menos no momento presente. O ciclo se perpetua porque ninguém ensinou diferente. Segundo, validação incondicional. Não validação por conquistas. Validação por existir. Eu tenho orgulho de você, não porque você tirou nota 10, mas porque você é meu filho. Eu te amo, não porque você ganhou o jogo, mas porque você é quem é. Você é suficiente não quando faz tudo certo, mas sempre. A maioria dos pais só validava conquistas, e algumas vezes, nem isso. O resultado. Adultos que acreditam que só têm valor quando produzem. Workaholics que não conseguem descansar porque descansar significa não ter valor. Perfeccionistas paralisados pelo medo de falhar porque falhar significa perder o pouco valor que tem. Otávio era exatamente assim. Trabalhava 70 horas por semana. Não conseguia tirar férias. Cada projeto tinha que ser perfeito porque imperfeição significava que ele não merecia existir. Terceiro, proteção emocional. Pais deveriam ser escudos, não escudos que impedem qualquer dificuldade, mas escudos que fazem a criança sentir que há alguém no seu lado. Aconteça o que acontecer, quando o mundo for difícil, eu estarei aqui. Quando você falhar, eu não vou te abandonar. Quando você tiver medo, pode vir até mim. A maioria dos pais era fonte de medo, não de proteção. Crianças tinham mais medo da reação do pai do que do problema em si. Escondiam dificuldades, mentiam sobre fracassos, fingiam estar bem para não decepcionar. O resultado? Adultos que não sabem pedir ajuda, que carregam tudo sozinhos, que acreditam que vulnerabilidade é fraqueza
que preferem colapsar em silêncio, a admitir que precisam de alguém. Quarto, permissão para sentir. Homem não chora. Para de drama. Engole essa. Essas frases matam a alma de uma criança. Pais deveriam ter ensinado que todas as emoções são válidas, que raiva pode ser sentida e expressada de forma saudável, que tristeza não é fraqueza, que medo é natural e pode ser acolhido. A maioria dos pais punia emoções, ridicularizava choro, ignorava medo, reprimia qualquer expressão que não fosse força e controle. O resultado? Adultos emocionalmente constipados, homens que não sabem o que sentem, mulheres que aprenderam e que expressar necessidades afasta as pessoas, pessoas que explodem de raiva, porque nunca aprenderam a processar emoções menores, antes que se acumulassem. Jung observou que emoções reprimidas não desaparecem, elas vão para a sombra e voltam com força dobrada em momentos de estresse. O homem que nunca aprendeu a chorar explode de raiva no trânsito. A mulher que nunca pôde expressar frustração tem ataques de pânico. A criança que engoliu tudo desenvolve ansiedade crônica na vida adulta. A repressão emocional ensinada pelo pai não cria força, cria uma bomba relógio emocional que pode explodir a qualquer momento. Quinto, modelagem de masculinidade saudável. Crianças aprendem observando. O que o pai fazia era mais importante do que o que o pai dizia. Se o pai tratava a mãe com respeito, o filho aprendia como tratar parceiras. Se o pai resolvia conflitos com diálogo, o filho aprendia resolução saudável. Se o pai expressava vulnerabilidade, o filho aprendia que força inclui sensibilidade. A maioria dos pais modelava o oposto: autoritarismo, o distanciamento emocional, tratamento de mulheres como inferiores, resolução de conflitos com violência ou silêncio punitivo. O resultado? Homens que não sabem ser homens, sem ser tóxicos, mulheres que escolhem parceiros, que repetem o padrão do pai, geração após geração, replicando os mesmos padrões disfuncionais. E aqui preciso falar especificamente sobre filhas, para uma menina. O pai é o primeiro modelo de homem, o primeiro exemplo do que esperar de figuras masculinas, o primeiro indicador de como ela deveria ser tratada. Se o pai tratava a mãe com desrespeito, a filha inconscientemente aprende que desrespeito é normal. Se o pai ignorava a filha, ela aprende que não merece atenção masculina. Se o pai só validava a aparência, ela aprende que seu valor está no corpo, não na mente. Jung foi claro. O relacionamento da menina com o pai molda o arquétipo interno do animus, o masculino interno, e vai influenciar todas as escolhas românticas futuras. Filhas de pais negligentes frequentemente se encontram em relacionamentos com homens emocionalmente indisponíveis, não por acidente, mas porque o indisponível se tornou familiar, e familiar se confunde com seguro. Sexto, orientação sem controle. Pais deveriam guiar, não controlar, oferecer direção, não ditar destino, estar disponível para aconselhar, não exigir obediência cega. Eu vejo potencial em você e confio que você vai encontrar seu caminho. A maioria dos pais ou controlava excessivamente ou abandonava completamente. Não havia meio termo. Ou você faz exatamente o que eu digo, ou você se vira sozinho. O resultado? Adultos que não confiam
em suas próprias decisões, que precisam de alguém mandando para funcionar, ou o oposto, rebeldes compulsivos que rejeitam qualquer orientação, porque associam orientação com controle. Otávio tinha isso. Ele só conseguia trabalhar quando tinha um chefe autoritário dizendo o que fazer. Autonomia o paralisava. Liberdade o aterrorizava. Porque ele nunca tinha internalizado um pai que guiasse sem controlar, e quando finalmente conseguiu um cargo de liderança, ele não sabia o que fazer. Oscilava entre ser autoritário demais ou permissivo demais, porque não tinha modelo interno de autoridade equilibrada. Isso afeta a carreira de forma profunda. Pessoas com ferida paterna, de controle ou abandono, frequentemente sabotam promoções ou aceitam posições que não querem, porque alguém de autoridade esperava isso. A voz do pai controlador ou ausente continua ecoando nas decisões profissionais, décadas depois. 7º, reparação após erro. Pais cometem erros. Isso é inevitável. O que importa não é a perfeição, mas a capacidade de reparar. Eu errei. Me desculpa. Vou fazer diferente. Essas palavras ensinam que errar é humano, que reparar é possível, que relacionamentos podem sobreviver à ruptura. A maioria dos pais nunca pedia desculpas. Erros eram ignorados, negados ou justificados. A criança aprendia que ela é que estava errada, por se sentir magoada. O resultado? Adultos que não sabem pedir desculpas, que dobram a aposta quando erram, que terminam relacionamentos ao primeiro conflito, porque nunca viram que conflito pode ser reparado. Otávio era assim em seu casamento. Cada discussão com a esposa se tornava uma batalha de orgulho. Ele não conseguia dizer "me desculpa", mesmo quando sabia que estava errado. Porque na família dele, pedir desculpas era admitir fraqueza. E fraqueza era inaceitável. Seu casamento quase terminou por causa disso. Não por falta de amor, mas por incapacidade de reparar. Por repetição do padrão que o pai modelou. A esposa eventualmente disse: "Eu não preciso que você seja perfeito. Preciso que você consiga admitir quando erra." Essa frase mudou algo em Otávio, porque era exatamente o que ele precisava ter ouvido do pai. E nunca ouviu. Essa é a lista. E se você está sentindo um aperto no peito agora, é porque você está reconhecendo o que faltou. Calma. Porque o que vem agora é ainda mais importante. Jung identificou 3 caminhos no que filhos de pais negligentes seguem na vida adulta. 3 formas de tentar compensar o buraco que foi deixado. O primeiro caminho é a busca eterna por pais substitutos. São pessoas que passam a vida inteira buscando figuras de autoridade para validar, chefes que admiram excessivamente, mentores que idealizam, parceiros mais velhos, que colocam em pedestais. Não há nada errado em admirar ou buscar orientação. O problema é quando isso se torna compulsivo. Quando você precisa de aprovação de figuras paternas para sentir que tem valor. Quando você repete o padrão de tentar impressionar alguém que nunca vai te dar o que você precisa. Otávio fazia isso. Cada novo chefe se tornava o pai que ele tentava impressionar. E cada vez que o chefe o criticava, ele desmoronava internamente. Não era crítica profissional, era rejeição paterna. O segundo caminho é a rebelião perpétua. São pessoas que rejeitam qualquer autoridade, compulsivamente, que sabotam qualquer estrutura,
que se orgulham de nunca obedecer ninguém. Parece liberdade, mas é prisão. Porque a rebelião compulsiva é tão controlada pelo complexo paterno quanto a obediência compulsiva. Você não está livre do pai. Você está definindo sua identidade inteira em oposição a ele. Jung chamava isso de identificação negativa. Você se torna o oposto exato do pai, mas ainda é definido por ele. A rebeldia reativa não é liberdade, é escravidão invertida. O rebelde que rejeita toda a autoridade ainda está obedecendo o pai. Está obedecendo o mandamento silencioso de nunca ser como ele, mas ser o oposto. Ainda é ser definido pela mesma referência. Verdadeira liberdade seria escolher a autoridade quando faz sentido e rejeitar quando não faz, sem compulsão em nenhuma direção. O terceiro caminho é a replicação inconsciente. São pessoas que juram nunca repetir o padrão do pai, mas acabam fazendo exatamente a mesma coisa. Pais ausentes, criando filhos ausentes, o ciclo geracional se perpetuando. Porque consciência não é suficiente para quebrá-lo. Deixa eu aprofundar nesse terceiro caminho, porque é o mais perigoso e o mais comum. A replicação inconsciente acontece porque complexos operam automaticamente. Você não escolhe agir como seu pai. Você simplesmente age. O padrão está tão profundamente instalado que parece natural. Otávio jurou que seria diferente. Jurou que estaria presente. Jurou que diria as palavras que nunca ouviu. E por anos, falhou miseravelmente. Não porque era mau, não porque não se importava, mas porque o complexo era mais forte do que a intenção consciente. Jung explicou isso de forma precisa. Até que você torne o inconsciente consciente. Ele vai direcionar sua vida. E você vai chamar isso de destino. Otávio estava sendo controlado pelo complexo paterno. O mesmo padrão que o pai tinha. E o pai do pai antes dele. Estava operando automaticamente. E aqui está a parte mais dolorosa. Otávio só percebeu que estava replicando o padrão quando viu no rosto do próprio filho a mesma expressão que ele tinha aos 7 anos. Aquele olhar de esperança morrendo, aquele momento de resignação, aquele instante em que a criança aprende que não é importante o suficiente para merecer atenção plena. Foi devastador, mas também foi o momento de despertar. Calma, porque agora vou te mostrar como o Otávio quebrou o ciclo. Foi aos 43 anos, um ano depois de entender a ferida, que Otávio teve um momento de escolha. Seu filho de 7 anos veio mostrar um desenho. Otávio estava no celular, respondendo e-mails de trabalho. Fez exatamente o que seu pai fazia. Olhou por cima, murmurou algo e voltou para a tela. E então viu o rosto do filho. A mesma expressão que ele mesmo tinha aos 7 anos. Aquela mistura de esperança morrendo e resignação nascendo. Aquele momento exato em que a criança aprende que não é importante o suficiente. Otávio largou o celular, sentou no chão, olhou o desenho de verdade e disse o que seu pai nunca disse. Isso é incrível. Me conta sobre ele. Eu quero saber tudo. O filho iluminou, literalmente iluminou. E Otávio chorou, não na frente do filho, depois, sozinho no banheiro. Porque naquele momento ele sentiu duas coisas simultaneamente. Primeiro, a dor de perceber que estava repetindo o padrão. Segundo, a possibilidade de escolher diferente. Jung chamaria isso de momento de individuação. O instante em que você se torna consciente do complexo e escolhe agir de forma diferente,
mesmo quando o automatismo puxa para o padrão antigo. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Esse momento de consciência não é suficiente. Você vai ter que escolher conscientemente centenas, milhares de vezes, porque o complexo não desaparece com um insight. Ele enfraquece com escolhas repetidas ao longo do tempo. Otávio ainda sente o puxão para verificar o celular, quando o filho quer atenção. A diferença é que agora ele percebe o puxão e escolhe resistir. Você acabou de descobrir os 7 elementos que seu pai deveria ter dado e provavelmente nunca deu. Você acabou de entender os 3 caminhos que adultos com ferida paterna seguem. E você acabou de ver como é possível quebrar o ciclo. Esse tipo de conhecimento sobre psicologia profunda não é ensinado em lugar nenhum. Universidades simplificam. A mídia ignora. Poucos canais têm a profundidade de explorar Jung, aplicado a feridas de infância. Quando você clica no Super Thanks, você não está apenas apoiando um canal. Você está dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que a verdade sobre como pais moldam filhos merece ser conhecida, que a cura é possível. Quando entendemos o mecanismo da ferida, não é pagamento, é posicionamento. Você está escolhendo consciência sobre automatismo, cura sobre repetição, verdade sobre negação. E sobre você? Você pode estar pensando que é tarde demais, que a ferida é muito antiga, que você já replicou o padrão com seus próprios filhos. Deixa eu te dizer algo que Jung deixou muito claro. Nunca é tarde demais para a individuação. Nunca é tarde demais para escolher diferente. Se você é pai ou mãe agora, você pode começar hoje. Não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Olhe nos olhos do seu filho quando ele falar. Não no celular, nos olhos. Diga, eu tenho orgulho de você, sem motivo. Não por nota, não por conquista, por existir. Quando errar, repare, peça desculpas. Mostre que adultos também erram. E que errar não significa o fim. Você vai falhar, isso é garantido. Mas agora você pode falhar conscientemente e reparar, em vez de falhar automaticamente e negar. Se você não tem filhos, da cura é diferente, mas igualmente possível. Você pode se tornar seu próprio pai interno. Pode dar para si mesmo o que nunca recebeu. Isso parece abstrato, mas é muito concreto. Quando a voz crítica interna disser, você não é bom o suficiente, você pode conscientemente responder. Isso é o complexo paterno falando. Não é a verdade. Quando você falhar e quiser se punir, pode escolher se tratar com a gentileza que seu pai deveria ter mostrado. Quando você conseguir algo e quiser minimizar, pode deliberadamente parar e dizer, eu fiz isso e foi bom. Reparentalização não é mágica, é prática, é escolha repetida. E é um processo que leva tempo, anos, não semanas. Você está desfazendo décadas de programação. Não vai acontecer com um insight ou um vídeo no YouTube. Mas cada escolha consciente enfraquece o complexo. Cada momento de autocompaixão cura uma parte da ferida. Cada vez que você se trata como seu pai deveria ter tratado, você está construindo o pai interno que faltou. Isso não é autoajuda superficial. É trabalho profundo de reconstrução psíquica. E Jung sabia que esse trabalho é possível em qualquer idade. Deixa eu te dar um exercício concreto que Otávio usou. Toda noite, antes de dormir, ele fazia uma pergunta para si mesmo. O que meu pai deveria ter dito hoje, que eu posso dizer para mim mesmo? E
tinha tido um dia difícil, ele dizia, internamente, você fez o melhor que podia. Amanhã é outra chance. Se tinha conseguido algo, ele dizia, eu tenho orgulho de você. Se tinha falhado, ele dizia, errar é humano. Você não perde valor por errar. Parecia ridículo no começo. Um homem de 43 anos falando consigo mesmo como se fosse uma criança. Mas era exatamente isso que precisava acontecer. Porque a criança ferida dentro dele nunca tinha ouvido essas palavras. E agora, finalmente, estava ouvindo. 2 anos depois daquele momento no chão com o filho, algo mudou. Pela primeira vez na vida, Otávio tirou férias de verdade. 3 semanas sem trabalho. E não sentiu que ia morrer de ansiedade. Algo tinha mudado internamente. A voz que dizia, você só tem valor se produzir, estava mais fraca. Não tinha desaparecido, mas estava mais fraca. E o mais importante, seu filho de 9 anos era diferente do Otávio aos 9 anos. Quando perguntavam para o filho o que ele queria ser quando crescesse, ele não dizia médico ou advogado para impressionar. Ele dizia o que realmente queria, sem medo de desapontar, sem medo de não ser bom o suficiente. Porque Otávio tinha dado para o filho o que nunca recebeu, e quebrando o ciclo com o filho, Otávio estava curando a si mesmo. Jung escreveu que a maior influência sobre a criança é a vida não vivida dos pais, os sonhos não realizados, as feridas não curadas. As sombras não integradas dos pais se projetam automaticamente sobre os filhos. Mas o inverso também é verdade. Quando você conscientemente cura suas feridas, você para de projetá-las. Quando você escolhe diferente, você quebra a cadeia. A ferida paterna não precisa ser a ferida dos seus filhos. A história não precisa se repetir. Há uma última coisa que preciso te dizer. Se seu pai ainda estiver vivo, você pode estar se perguntando se deveria confrontá-lo, se deveria exigir o que nunca recebeu, se deveria finalmente ter a conversa que nunca aconteceu. Jung seria cuidadoso aqui. Confrontar o pai real raramente cura a ferida, porque a cura não depende de ele mudar. A cura depende de você integrar o que faltou internamente. Alguns pais, quando confrontados, pedem desculpas genuínas. Isso pode ajudar, mas não é necessário. Outros pais negam, justificam ou atacam. Isso pode retraumatizar e não vale o risco. A verdadeira cura acontece quando você para de esperar do pai real o que ele nunca vai dar. Quando você desenvolve um pai interno que fornece estrutura, validação e permissão para existir. Seu pai pode ter falhado. Isso não significa que você está condenado a repetir a falha. Significa que você tem trabalho a fazer. Trabalho interno, trabalho de consciência, trabalho de escolha repetida. E esse trabalho é possível. Otávio provou. Milhares de pessoas provam todos os dias. A ferida paterna é real, mas a cura também é. E a cura não depende do seu pai mudar. Não depende de ele pedir desculpas. Não depende de ele reconhecer o que fez ou deixou de fazer. A cura depende de você, da sua consciência, das suas escolhas repetidas, da sua disposição de fazer o trabalho interno que ele deveria ter feito por você. Você acabou de descobrir o que seu pai deveria ter feito e nunca fez. Você acabou de nomear a ferida que talvez carregue desde a infância. Agora me conta nos comentários. Qual dos 7 elementos faltou mais na sua infância? Qual deles você sente que deixou o buraco mais profundo? Ou talvez você já tenha começado o trabalho de cura. Talvez você já esteja dando para seus filhos o que nunca recebeu. Comenta aqui embaixo.
Conta sua experiência, porque cada história compartilhada ajuda outros a reconhecer que não estão sozinhos, que a ferida é comum e que a cura é possível. Escreve aí embaixo. Estou lendo cada comentário.